Utopia Edeniana, parte 2. Deuses ou tudo. Ciente de que reverter esse quadro de escravidão, que certamente não se aplica apenas neste mundo, podemos extrapolar as razões de nossa sublime ignorância a outros universos, como suas grandezas e dimensões, anversos, grandezas e dimensões, intermediados com grandezas e dimensões, etc. A infinidade de tudo ou ômega que continua a crescer. O fã descreve esses deuses alfa, meio e ômega por meio das coordenadas cartesianas, sendo este o único recurso para descrever os universos, anversos, universos adimensionais e interminados com grandezas e respectivas dimensões superiores a 3. Deve-se considerar que nossos cálculos mais significativos possuem insignificante parcela nessa demonstração, mesmo apresentando a utilização dos gradientes, divergentes e rotacionais para compô-la. Assim, tudo contém, desde o infinitésimo plano básico inicial e perfeito, o alfa, beta e gama, e todas as trindades sagradas e criadoras de todos os povos antigos, onde logo em seguida, no seu instante dimensional, criou o bem anterior ao mal. Caso contrário, nada existiria, pois o alfa seria consumido pelo mal. E assim, em tudo ou nesses deuses, ou ômega total perto dele, ou ômega total, estão o bem máximo e o mal máximo, ambos tendo chegar ao incomensurável e infinito ômega total. Mas este está sempre crescendo, sempre evoluindo, mantendo ou reverberando a tudo as emanações provindas do alfa através do beta, que é meio, o Espírito Santo, o prana, o tal, texing, o quanto do vácuo, etc. Conforme entendemos em nossa dimensão e grandeza, e de forma que paraísos e arcanjos não passam de pequenas e insignificantes parcelas deste incomensurável e infinito bem máximo, assim como os deuses. Da mesma forma, da mesma maneira, infernos como o de Lúcifer, Hades, Luke, etc., são insignificantes parcelas deste incomensurável e infinito mal máximo. Enquanto ao meio, que abrange todas as imperfeições, ou seja, todos os zilhares de universos, anversos e universos indeterminados de cada grandeza e respectivas dimensões deste ômega, que continua a crescer, foi a analogia esta até onde pude chegar, ou seja, em quaisquer grandeza e quaisquer dimensões desta grandezas, seus elementos tendem a evoluir naturalmente e da forma que for. Uma pessoa simples, que vive entre nós, que leva uma vida difícil e sofredora, tende a ser confortada com a ideia de que viverá uma vida mais evoluída e saudável eternamente ou periodicamente, conforme a sua crença, em lugares paradisíacos, se for do bem, graças às palavras de algum ser, que foram vários que passaram por aqui.
que domina os seus pensamentos, especialmente as vindas de Jesus, dirigidas aos mais humildes e aos sofredores, naturalmente, que são vindos de esferas mais elevadas, enviados por estes deuses que até criaram este universo em que vivemos, e mesmo nós, mas que também estão submetidos às inteligências superiores, sempre expandindo o incomensurável e infinito ômega total, seja do lado do bem máximo, seja do lado do mal máximo. Uma analogia foi utilizada para que é a comparação a uma esfera. Primeiramente, por que a uma esfera? Porque ela nos dá um entendimento, mesmo que grotesco, sem visualizar, como que é o início, o meio e o fim. Como eles se fundem no mesmo ponto, considerando que cada nível de grandeza possui infinitas dimensões. Estas estariam sobrepostas tanto para o micro como para o macro. Mas essa esfera está na dimensão 3, apenas para facilitar imaginarmos que as dimensões superiores a 3 estejam nessa mesma ordem de grandeza, envolvendo a dimensão 3, a fim de casar com os nossos conceitos dos mundos paradisíacos e de post-mortem. Estamos nessa grandeza multiuniversal cuja dimensão é de ordem 3, muito inferior, e presume-se que nossa grandeza é também inferior diante de tudo. Continuando, zilhares de universos, anversos e outras na dimensão 3 dessa nossa grandeza R podem compor apenas uma das zilhares de células que um ser gigantesco, suponho sua forma presumível também humana, e que pode ter uma vida prazerosa ou ruim tanto quanto a nossa, e que quando ele lacrimejar involuntariamente, eras e eras geológicas passarão aqui na Terra. Da mesma forma, esse ser gigantesco na grandeza S faz parte de uma pequeniníssima parte de um ser mais gigantesco na grandeza T. Também a sua forma pressupõe-se que seja uma forma humana. Ainda assim, sucessivamente infinito até ômega, ou melhor, estendendo-o a ômega. Imaginem quantas dimensões somente de ordem 3 estaríamos sujeitos ao marco, que dirá as infinitas dimensões de cada grandeza. Voltando a nós, se tomarmos um pontinho do nosso corpo, uma pequena célula, e no seu citoplasma observamos uma mitocôndria. Dentro dela podem conter infinitésimos milésimos de múltiplos universos de grandeza inferior à nossa, com suas referidas dimensões na grandeza R, possivelmente com formas de vidas, onde, nesse caso, os gigantes somos nós. E cada piscada involuntária dos nossos olhos, renovações se cumprirão nestes mundos de grandeza N, também de formas humanas presumíveis. Dentro dessa mitocôndria, onde situam moléculas de átomos, estes passarão a ser os gigantes das formas infinitésimas mais minúsculas da grandeza M,
e assim sucessivamente, sem cessar, a infinita, tendo o plano básico inicial ou alfa. Para fechar este plano básico e único, ele desencadeou a criação de tudo. Existem infinitos planos infinitésimos criados a partir do lugar único, que são imperfeitos. Só no plano básico inicial é perfeito e ele não está morto. Entretanto, não sabemos onde ele se encontra em tudo. Nota-se a incomensurável grandeza de tudo, ou ômega total e plano básico inicial simultaneamente, ou Deus, considerando os micro e macros universos, além dos anversos, ou quânticos ou inversos, e não possuindo ferramentas para descrever os indeterminados que formam a crescente totalidade de Deus. Deus contém a integral de todas as grandezas dos universos, variando de alfa a ômega, cada qual com suas dimensões, variando integralmente de 1 a infinito, e contém a integral de todas as grandezas dos anversos, variando de alfa ao ômega, com todas as suas dimensões, variando integralmente de 1 ao infinito, e contém a integral de todos os indeterminados com suas grandezas, variando de alfa a ômega.